nós estamos começando mais um programa Batom e Bate-Papo para abençoar a sua vida. Eu creio que hoje Deus tem uma palavra para você e eu quero convidar você para que você já tenha uma expectativa de fé no seu coração para receber esta palavra, porque nada pode deter a mão de Deus na sua vida quando Ele quer te abençoar. E o tema do nosso programa hoje é aceleração da bênção. Eu creio que a palavra vai penetrar no seu coração e eu creio que você vai compreender aquilo que Deus já tem preparado para te abençoar. Amém. E eu gostaria de comentar já a respeito deste tema. O que é essa aceleração da bênção? Bem, a aceleração da bênção é uma promessa de Deus. E nós cremos que esse tempo já chegou. Cremos que essa aceleração, ela não será somente em uma área da sua vida, mas ela vai acontecer em muitas áreas, seja no ministério, sua vida pessoal, vida financeira, relacionamentos. Amém? Muitas vezes nós temos sonhos, alvos, e nós queremos alcançá-los, mas muitos problemas vêm e interferem nessa realização. Naturalmente, nós começamos a pensar que vai demorar muito tempo para que aquela promessa que nós estamos esperando aconteça na nossa vida. E isso nos leva a cair na dúvida e até mesmo na incredulidade. Muitas vezes o tempo passa e aquela promessa não se cumpre. Mas hoje nós estamos aqui para reforçar as promessas de Deus na sua vida. Sabe que Deus nem sempre segue a linha do tempo natural, mas Ele tem poder para acelerar as coisas. E chegou o tempo de sair e ganhar velocidade. O Senhor abrirá portas que vai lançar você em uma nova posição rapidamente. Eu creio que isso nos fala de contatos com pessoas enviadas por Deus que vão alçar rapidamente você a níveis mais altos em qualquer área da sua vida. Existe um tempo de você esperar, mas agora chegou o tempo da aceleração, em que Deus fará as coisas acontecerem rapidamente. Por isso, hoje, nós vamos falar sobre isso. A aceleração da bênção. Bem, eu tenho comigo aqui hoje as pastoras Marília, Valéria e Dalva. Sejam bem-vindas, queridas irmãs. Obrigada, pastora. Obrigada. Sempre há essa expectativa no nosso coração, né, de que realmente o Senhor vai falar tanto, e eu tenho certeza que hoje é esse dia. Amém. Amém. Que assim seja. Amém. Nós estamos aceleradas, pastora. A Valéria já está acelerada, né, Valéria? E abençoada. Amém. Glória a Deus. Bem, eu quero, então, começar aqui a compartilhar e bater esse papo aqui com as pastoras sobre esse tema, aceleração da bênção. Qual que é essa promessa de aceleração que Deus tem para nós? Quando nós falamos de promessa, porque está baseado naquilo que a Bíblia diz. Por isso eu quero ler para você aqui o texto que está em Amós, capítulo 9, é do versículo 13 ao 14, ok? Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor. Olha, quem está dizendo é o Senhor, tá vendo? Em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Então, o texto diz que é um tempo muito próximo entre a semeadura e a colheita. E eu queria que a gente, então, comentasse sobre essa promessa tão maravilhosa. Talvez para você que está ouvindo, você
esteja ouvindo aqui pela primeira vez. Falei, gente, onde é que estava esse texto na Bíblia que eu nunca vi? Né? Mas qual é a promessa realmente da aceleração da bênção na nossa vida, pastora Marília? Pastora Márcia, esse texto é muito poderoso, né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, pós-pandemia, que durante muitos anos, né, tudo ficou parado. Ficamos meio que impossibilitados realmente de fazer o que sonhávamos. Eu me lembro que, conversando com algumas pessoas, muitos casais da igreja adiaram casamentos, né? Ficaram 1 ano, 2 anos ali, até sem poder fazer festa. Então, acho que muitos sonhos ficaram retidos, né? Ficaram detidos nesse tempo. Sim. E eu penso que essa palavra para nós hoje é justamente uma palavra de restituição. O Senhor também fala lá em Joel 2 que ele vai restituir, fala, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. E no original, o gafanhoto aqui, eles são demônios, né? Então, é lógico que nós ficamos muito tempo parados e essa palavra veio como uma restituição. E esse texto que você leu é muito poderoso, porque fala que enquanto um está plantando, o outro já está colhendo, né? E no final fala que enquanto um está plantando uva, o rio do vinho já está correndo pelos montes. Então, é uma promessa de Deus para nós. Eu penso que é uma promessa para uma obra que Deus quer fazer com rapidez. Não somente é uma obra na igreja, né, que nós cremos que esse tempo de aceleração vai nos fazer correr com os pés ligeiros, mas nos nossos sonhos, aquilo que foi consumido, que foi detido nesse tempo, o Senhor vai nos dar em restituição, e eu creio que é no mínimo o dobro. Amém. A senhora falou uma palavra aí, pastora, promessa. Sim. Eu acho que quando nós falamos de promessa, nós temos que tirar os nossos olhos do que é natural. Porque às vezes nós falamos, não, o Senhor prometeu. Aí nós começamos a pensar, mas não vai dar certo. Não, mas isso vai demorar demais a acontecer. Nós estamos falando aqui de algo que é espiritual, não natural. É verdade. É verdade. Se ele falou, ele vai cumprir. Amém. É com ele. Qual é a nossa parte? Crer. Então, Apropriado. quando você fala de promessa, a sua parte é crer. Você verdade. não tem que fazer cumprir a promessa. Quem tem que cumprir é aquele que prometeu. Aleluia. E foi Deus que prometeu. Por isso eu disse para você aqui que o texto de Amós 9:13 começa dizendo, diz o Senhor. Então, foi ele que prometeu. E ele disse que iria acelerar as coisas da nossa vida. Agora, eu gostaria também de falar sobre esse acelerar, que diz respeito ao tempo, de cumprir ali a promessa, porque muitos realmente têm essa postura. Ah, não, isso não deve ser para mim. Ah, não, já passou, eu já até esqueci. Então, será que tem algum relato bíblico, né, de aceleração da bênção na vida de algumas pessoas? Queria comentar e mencionar aqui para poder despertar a sua fé. Porque se aconteceu com outras pessoas, pode acontecer com você também. Valéria, você gostaria de comentar aqui, tem na Bíblia algum relato bíblico, né, sobre essa aceleração da bênção? Sim, pastora. Inclusive, o primeiro milagre de Jesus. Lá no casamento em Caná da Galileia, nós todos, ou pelo menos a maioria de nós, conhece o relato bíblico. Que eles estavam na festa de casamento, Jesus estava ali iniciando o seu ministério e o vinho acabou. O vinho do casamento acabou. E a mãe dele pediu para ele fazer alguma coisa. E ele, então, pediu o mestre de cerimônias daquele lugar para encher as talhas de água. E ele transformou em vinho. Ora, não precisa de sermos um sommelier, alguém tão estudado de vinho, para saber, né, que existe um tempo muito longo para se fazer um vinho, quanto mais um vinho bom. Isso, Mas verdade. a Bíblia relatou que Jesus fez o melhor vinho de maneira instantânea. É como a pastora Dalva falou, não é algo natural. Nós estamos debaixo de uma palavra de Deus. E essa palavra, ela significa uma promessa, que Amém. Deus vai acelerar a bênção no nosso meio. E as coisas vão acontecer tão rápidas como essa transformação do vinho, Amém. que nós não vamos conseguir acompanhar a rapidez, né? Aquele que está plantando já está sendo seguido por aquele que está colhendo. E mais, vão derreter, né? O mosto, a senhora falou aí, que ele vai escorrer, então vai brotar de montes e colinas vinho. Amém. Que É tipo de verdade. vinho? O vinho que Deus está fazendo, o Amém. vinho do milagre. Amém. Aleluia. É tremendo Pastora. esta palavra, porque esse texto
à medida que você estava comentando, Valéria, me ocorreu, né? Porque esse texto mostra que as pessoas foram surpreendidas, ninguém estava esperando. Eles ficaram meio que perplexos. Então, aconteceu um problema ali, uma situação, e que, é claro, ia demorar muito tempo para resolver. Até para comprar um vinho, ia demorar Exatamente. muito À noite, tempo para sair, buscar e atender ali aqueles convidados. Mas o Senhor fez de uma maneira rápida, instantânea. E todas as pessoas ali viram, perceberam o resultado. Eles não viram Jesus fazer o milagre, É verdade. mas eles desfrutaram do resultado. Então, eu acho que talvez você que está nos ouvindo, talvez você está esperando aí anos para o Senhor fazer um milagre no seu casamento, na sua família, na sua casa, talvez na vida de uma pessoa, de um familiar, de um cônjuge, de um filho. Não é? E você pensa, não, isso aqui já acabou, já consolidou, o destino dele é esse. Já tem até um rótulo para essa pessoa na família. Né? Mas, sabe, não desista, porque há uma promessa. O Senhor pode fazer de uma maneira rápida aquilo que você pensava que iria demorar anos. Amém. Eu gosto muito da história de José, pastora Márcia. Porque foi algo assim muito inesperado. Eu acho que o José levou um susto, que ele era José do Egito. José do Egito, ele estava preso, né? E ele foi chamado à presença do rei. Eu imagino que passou 1000 coisas pela cabeça dele, menos que ele seria levantado como chefe de estado naquele dia. E ele chega na presença do rei como um carcereiro, como um prisioneiro, e sai da presença do rei como primeiro-ministro do Egito. É bom lembrar também, você mencionando José, é bom lembrar também que José, ele tinha uma promessa. Exatamente. Porque a Bíblia fala que quando ele ainda estava na casa do seu pai com seus irmãos, e o mais novo, que o Jacó mandava ele ir, levar, né, comida e espiar os irmãos, ele teve um sonho. E ele viu que ele seria levantado, que os irmãos iriam se curvar diante dele. Sim. Talvez ele não discerniu, mas ele teve a promessa. Sim. Então, isso fala daquilo que nós estamos comentando aqui hoje, né? E esse é o tempo de promessa da discernir, né, aceleração. pastora Márcia? Esse é o tempo de nós percebermos Tá, mas nós os vamos sinais. falar de discernimento depois. Tá. Mas é Vamos acelerar, interessante. não, gente. Espere um pouquinho. É porque são tantas riquezas, né? Esse texto que a pastora Valéria leu, se for meditar na transformação da água em vinho, a gente ficaria o programa todo. Mas esse outro texto que a pastora Dalva comentou de José, os estudiosos, né, ali dos hebreus, eles falam que José ficou 13 anos nessa condição, desde que ele saiu, foi vendido pelos irmãos, caiu num poço, né? Depois Foi ele jogado, foi né? jogado no poço, foi vendido, e depois chegou e foi preso. Quer dizer, foi uma história, não foi uma coisa assim de um dia, um mês, né? 13 anos é muita coisa, né, pastora Márcia? É um tempo que, com certeza, assim, ele já teria desistido, né? É verdade. Eu acho que isso é muito poderoso, porque nós precisamos olhar, né, para essas promessas. O que aconteceu verdade. com ele vai acontecer É conosco. verdade. Amém. Olha, é fato. O que nós estamos falando aqui é fato, está registrado na Bíblia. Deus pode encurtar o tempo na sua vida. Amém. Deus pode acelerar. Amém. Eu acho que nós é que atrasamos, muitas vezes, a promessa de Deus. Por quê? Porque muitas vezes não cremos. É importante que você entenda que o acelerador é a sua fé. Sim. Amém. Ok? Guarda essa frase. A sua fé acelera a bênção de Deus. Amém. Mas quem vai acelerar é Deus. Ok? Então, eu gostaria de comentar também, dando já continuidade a isso que a gente está falando aqui. Será que existe algo que nós temos que fazer para acelerar essa bênção na nossa vida? Porque muitas pessoas pensam, mas o que eu tenho que fazer? Eu já fiz de tudo. Já ouviu essa expressão? Já. Eu já fiz de tudo. Já falei. Eu já orei, eu já jejuei. Não, isso aí que vocês falam, eu já fiz de tudo. Ou seja, não aconteceu nada. Será que é algo que nós fazemos ou deixamos de fazer? Como que é que acontece? Que relação que tem comigo a bênção e a aceleração da bênção, pastora Dalva? Pastora, a senhora falando aí, eu pensei, falei, inclusive eu até já falei isso também, né? Porque a gente tem fases da nossa vida, né? Você falava, né, Dalva? Falava. Amém. Fases imaturas da nossa vida.
E uma das coisas que eu aprendi, que uma das coisas que nos leva a acelerar, pastora, é estar na presença de Deus, é buscar a presença de Deus. Eu penso que estar diante de Deus é que nos leva a deixar Deus nos conduzir. Deus nos abrir portas diante de nós. Porque, às vezes, não estar diante de Deus, o estar diante de Deus aqui parece meio genérico, né? Mas é buscar, em primeiro lugar, a presença de Deus. Porque eu acho que as pessoas elas saem dando tiro para todo lado, né? Buscando muitas coisas com as próprias mãos. Mas quando eu vou para a presença de Deus, eu busco o Senhor, em primeiro lugar... Mas, olha, eu acho que a primeira coisa que tem que entender é que quem acelera é Deus. Sim. Não é algo que eu faço. Não. Entendeu? Quando a gente fala de fé, não significa algo que você faz. Quem vai acelerar a bênção é Deus. Valéria, Sim. comenta um pouco sobre isso também, porque eu acho que tem esse equívoco, né, na mente das pessoas, porque ela se culpa. Talvez eu não fiz o suficiente, deveria ter feito algo. Como que é? Existe algo realmente que nós temos que fazer para acelerar a bênção? Ou é Deus que acelera? Eu só espero. É Deus que acelera. Eu espero, mas nessa espera existe algo. Por exemplo, nós estamos falando aqui de promessa de Deus. As coisas, eu já tive experiências na minha vida que Deus entregou uma palavra para mim. E eu criei nela. E do momento que eu criei naquela palavra, eu comecei a orar em cima dela. E houve um tempo que Deus falou comigo, agora você vai ser prática. Agora você vai pegar a palavra que você recebeu e que você creu e você vai agir em cima dela. Um exemplo, eu nesses dias estou recebendo uma palavra de Deus, de que eu vou mudar de residência. E eu comecei a sair e escolher. Então, isso é uma fé prática. Eu criei, eu orei e eu estou saindo e escolhendo. Falei, bem, agora eu vou colocar para Deus, vou pedir para Ele as características que eu quero na minha nova residência. E na hora que eu coloco as características e eu saio em busca, significa que eu criei e que eu recebi a palavra. Amém. Se apropriou, né? Amém. Isso. E eu acho Essa que questão de fé, a fé prática. A fé é prática. Não é aquela fé de você ficar, Deus falou, vamos ver o que vai acontecer. Como é que é essa fé prática, pastora Marília? Não basta simplesmente nós colocarmos aqui uma frase de efeito, né? A fé é o acelerador. Mas como é que isso funciona na prática? Porque isso que a Valéria falou realmente é uma fé prática. É uma fé prática. Eu penso que nós precisamos perseverar, pastora Márcia, olhando para as promessas e não abrir mão. Quer dizer, o natural, que é isso que nós vemos, vem para checar a nossa fé. Então, eu recebi uma palavra, eu me enchi de fé, eu me apropriei, mas quando eu saio, não vejo. Né? Eu não vejo as circunstâncias favoráveis àquilo que Deus prometeu. Eu vou permanecer. Então, a fé prática, pastora Márcia, é permanecer. Eu não estou vendo, eu permaneço. Né? Mas existe um segredo para permanecer, porque não é fácil permanecer. Não mesmo. É igual a dieta. Dieta você começa bem, mas permanecer nela, exatamente, fazer exercício você começa bem, mas permanecer, é o segredo. estudar inglês também, então tem tantas coisas. Você começa, mas permanecer é o segredo. Eu creio que o segredo de permanecer, que tem a ver com a fé prática, é foco. Por que um atleta consegue permanecer? Ele tem um foco, que é na chegada. Então, você tem que colocar o seu foco em Cristo. Se Amém. você coloca o seu foco só na bênção, demora demais. Verdade. Porque aí você fica olhando a bênção. Nossa, mas não aconteceu hoje. Será que é a semana que vem? Nossa, esse ano não aconteceu. Será que é esse ano? Tire o foco daquilo que você está buscando, simplesmente entrega nas mãos de Deus. Amém. Ele falou, ele prometeu, ele vai fazer. Coloca o foco em Cristo. Amém. Vai orar, vai desfrutar de Cristo. É o que a pastora Dalva acabou de falar. Vai para a presença de Deus, mas não é apenas para orar por aquele algo. Não. Vai para desfrutar, vai para louvar, vai para se alegrar, vai para se encher. Sim. Quando você põe o foco na pessoa de Cristo, isso acelera a bênção. Eu creio que isso é uma fé prática. Sim, muito prático. Porque não depende de você fazer, depende de você Crer. Amém. Agora, falando disso também, existe um elemento aqui que ele impede a bênção de Deus, que ele se opõe a essa fé, que é a dúvida, pensamentos negativos, porque isso é algo que todos estão sujeitos. Não existe nenhum homem tão espiritual que ele não esteja ali sujeito a ter um pensamento negativo.
A maneira como ele lida que é diferente. Sim. A questão aqui para você hoje é, será que a dúvida e os pensamentos negativos, eles podem impedir a bênção de Deus? O que vocês acham, pastora? Sim ou não? Sim, sim. Inclusive, a dúvida, pastora, ela rouba a nossa fé e ela gera em nós incredulidade. Então, acho que uma das primeiras coisas que eu preciso para que, de fato, esse pensamento negativo, essas dúvidas não tome a minha vida, é confessar a palavra e confessar a promessa. Porque, às vezes, nós confessamos o que nós estamos vendo, né? Nós confessamos coisas negativas, e isso vai gerar mais dúvida e mais incredulidade. E isso realmente segura a mão de Deus. Né? O Senhor mesmo, ele olha, a Bíblia diz que ele está procurando aqueles, né, na terra, aquelas pessoas que estão o buscando, crendo. Olha, quando você está diante de problemas, situações difíceis, como, por exemplo, uma enfermidade incurável, de fato é difícil você lidar com pensamentos negativos, com a dúvida, e tantas coisas que o diabo usa ali naquele momento para roubar realmente a sua fé. Né? Tirar você do foco da promessa. Mas como lidar com isso, pastora Marília? Não permitir que esses pensamentos de dúvida roubem a bênção. Olha, eu gosto muito do texto, né, de Coríntios, que fala que nós precisamos manter o nosso pensamento cativo em obediência da palavra. Exato. Então, eu confesso muito esse texto, que a Bíblia fala que o Senhor tem muitas promessas para nós, mas os pensamentos vêm como setas, né? Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos pedir sensibilidade para perceber aquele pensamento que não vem de Deus e mandar embora, né? E declarar: minha mente é cativa aos pensamentos da palavra, às promessas da palavra, a obediência de Cristo. Quando eu filtro, eu acho que essa é uma palavra oportuna, filtrar, né, aquilo que entra. E Deus vai nos dando uma sensibilidade tal que quando você escuta, fala, não, isso não combina com a promessa de Deus. Sai em Tudo nome de aquilo que é Jesus. verdadeiro, seja isso que ocupe o seu pensamento. Amém. Esse Amém. é o filtro. É o primeiro filtro. Não é verdadeiro? Então, você elimina. Agora, você falou sobre perceber, né? Então, tem que perceber mesmo esse pensamento negativo. Mas eu quero focar aqui sobre a palavra discernir, que tem a ver com perceber. Isso. Valéria falou ali, mas ela estava acelerada, né? Estava acelerada. Antecipando. Eu queria falar aqui desse discernir. Será que nós temos que discernir o tempo da aceleração da bênção? Como é que é esse discernir, Valéria? Então, nós temos que discernir. Exemplo, se nós estamos em um contexto de uma congregação, a nossa igreja, nós recebemos uma promessa na Bíblia e nós estamos juntos, crendo nela, esse é o tempo de você crer que a sua bênção acelerou. Esse é o tempo. Discernir é fazer o que a ocasião pede, é perceber os sinais. Né? Deus falou, Deus entregou uma promessa, ela está em linha com a Bíblia, como a pastora Marília disse, né? Tudo que é louvável, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o seu pensamento. Sim. Então, Deus tem prometido nesse tempo, para nós como igreja, que nós vamos receber bênção por todos os lados, amém, que a bênção será acelerada. Então, eu falo, gente, isso não é por acaso. Então, este é o sinal que a minha bênção chegou. Seja a cura, que eu estou esperando há muito tempo, né? Seja a restauração do meu casamento, ou seja o meu casamento. Tem muitas pessoas orando para se casarem. E elas oram muito tempo, vieram setas, vieram problemas, vieram fatos. Mas ela percebeu, opa, o tempo mudou. Né? Uma porta se abriu. Eu vou entrar por ela, e eu vou percorrer o caminho, e eu vou me casar. Muitas pessoas podem ficar à beira do caminho, né? Eu penso que, gosto muito do texto também, Apocalipse, quando fala o que tem ouvido, ouça, o que o Espírito diz à igreja. Né? Se o Espírito tem falado para nós essa palavra, então eu vou me incluir nela. Porque eu acho que às vezes as pessoas estão no meio,
está aqui vendo que Deus liberou, mas fica aquém, fica à margem, não entra para a correnteza, não entra, né, para a bênção, acha, não, isso é só para o meu irmão, isso é só para aquele, mas não vai acontecer comigo. Então, eu acho que nós precisamos nos apropriar, falar, não, essa palavra é para mim, eu me incluo nela e vai acontecer. Isso Amém. faz toda a diferença. Pastora, quando a senhora fala de discernir, a gente pode também olhar para o lavrador, né? Ele discerne o tempo. É tempo de jogar a semente. É tempo de esperar a chuva. Então, aquele que está lavrando a terra, ele discerne o tempo. Então, eu penso que nós precisamos discernir o mundo espiritual. Se o Senhor está falando a respeito de um tempo de aceleração, eu preciso discernir isso na minha vida e na vida da igreja. O que eu preciso fazer nesse tempo? Eu creio, eu vou entrar nisso, eu quero entrar nisso. E começar a ir para diante de Deus e falar sobre esse tempo. Falar, Senhor, eu quero portas abertas também. Verdade. Amém. É importante entender que discernir, nós estamos falando de algo espiritual, não é natural. Exatamente. Você discerne as coisas no seu espírito, esse espírito que já foi recriado e que hoje o Espírito Santo habita nele, ok? Então, isso é discernir. Você pode discernir. Você não precisa depender de outros. Você pode discernir. Agora, uma maneira muito prática também de você aprender a discernir é você tem que saber o seguinte: Deus sempre anda na contramão do mundo, ok? Se o mundo está indo para uma direção e você está indo junto, cuidado, porque Deus está no lado oposto. Sim. Então, se a pandemia veio sobre o mundo todo para desacelerar e para tirar as pessoas de dentro das igrejas, dos prédios, de se reunir, de se congregar, e você continua com esse pensamento de isolamento, de servir a Deus na sua casa, de participar só de cultos online, muito cuidado, porque Deus está na contramão do mundo, ok? Nós estamos falando hoje sobre aceleração da bênção. Quero pedir agora para as pastoras serem bem sucintas e deixar aqui uma frase, uma palavra para que você possa pegar agora de tudo isso que nós falamos aqui sobre a aceleração da bênção na sua vida. Pastora Valéria. A promessa de Deus, que está em Amós, ela tem o poder de nos deixar perplexos. Aleluia! Você vai ficar perplexo com a bênção de Deus. Dalva. Nesse tempo, você vai correr mais rápido do que todos os outros, né? Como diz um texto que eu gosto muito, que o pastor Luiz colocou aqui, que Jeremias 12:5, que que se te fadigas correndo com homens, que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Nesse tempo, nós vamos andar como aqueles que andam a cavalo. Aleluia! Amém. Isso é sobrenatural. É verdade. sobrenatural. Aleluia. Acelere e pisa, porque a bênção de Deus já foi liberada sobre a sua vida. Amém. Aleluia! Amém. Ó, nós vamos pegar essa deixa aqui. Acelere e pisa. Essa é a mensagem do Senhor para nós nesses dias. Amém. Aceleração da bênção. Nós vamos voltar daqui a pouquinho falando sobre esse tema. Aguarde um minutinho e a gente volta, ok? No dia 6 de agosto, acontecerá a capacitação online para a liderança do Ministério de Crianças e Juvenis com a pastora Márcia Silva. Essa capacitação acontecerá presencial em São Paulo e online no Instagram, @pastora Márcia Silva, e no canal do YouTube Márcia Silva, que será transmitido das 14 às 17 horas, horário de Brasília. Se programe, junte toda a sua equipe e não perca a oportunidade de ser edificada. Falando hoje sobre aceleração da bênção. Nossa, essa expressão, ela não te dá assim, uma expectativa boa sobre algo bom que vai acontecer? Pois eu creio que é exatamente o alvo de Deus ao nos dar a promessa em Amós 9, 13 e 14. Por isso eu quero ler novamente esse versículo, sabe? Porque acelerar a bênção é algo que já está no coração de Deus. Mas é importante que você creia. O nosso alvo aqui é gerar em você
expectativa para que você possa esperar, crer e ter também uma percepção espiritual de que esse tempo é hoje. Não é para daqui a alguns anos, é para agora. Quando nós falamos de aceleração, nós estamos dizendo que esse tempo já chegou. Amém? Amós 9,13 diz assim, vou ler para você novamente. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. É muito poético, mas também é profético. Ao falar sobre aceleração da bênção, o nosso alvo aqui não é apenas ter um tema profético. Não. É porque nós cremos que essa é a ênfase de Deus para nós hoje, como igreja. Eu creio que Deus pode e Deus quer acelerar a bênção na sua vida, na minha vida, na nossa vida como igreja. Agora, tudo também vai depender do favor de Deus. Mas você precisa crer. A sua parte é crer. Crer no favor. Crer que essa bênção é para você. E a parte de Deus é realizar. Ok? Mas você talvez fique perguntando, tá bom, eu tenho que crer, mas dá para eu ter uma noção como que acontece a aceleração da bênção de Deus na minha vida? Eu quero que você entenda duas coisas que são importantes. A aceleração é do Senhor, não é sua. Não significa que você vai ter que correr mais dia a dia. Talvez você pense assim, nossa, eu já tenho uma vida tão corrida, tenho tempo para nada. E vai acelerar, aí vai te dar mais angústia. Não é verdade? Você vai ficar assim, ansiosa ou ansioso. Não, não é isso. Não é você que vai acelerar, é o Senhor. Ok? A segunda coisa que você tem que entender é que a sua fé é o acelerador. Então, é Deus que vai acelerar, mas a sua fé é o acelerador. Não basta você ter um acelerador no carro, mas se você fica ali com o pé sempre de leve, só no 30, 40, 30, 40, 20. Não. É importante que a sua fé pise fundo, acelere e fale, eu vou crer, eu creio que será assim, eu vou orar, eu vou me posicionar. Isso é fé. Então, com certeza, isso vai acelerar a bênção na sua vida. Mas, olha, entenda também que Deus, ele nunca trabalha do zero. Ele pode fazer isso, mas ele não trabalha do zero. Até mesmo a criação veio através de uma palavra que foi liberada. Então, Deus trabalha a partir de algo que provoca uma aceleração. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Na química, talvez você não estudou química, mas talvez você tenha estudado e você vai entender bem esse exemplo. Então, na química, existe um princípio chamado de catalisador. O que é isso? São substâncias que são associadas a outras substâncias e que provocam uma reação de aceleração. Mas você sabe que isso também acontece na nossa vida espiritual. Então, existem algumas coisas que estão associadas à aceleração da bênção. Então, Deus usa situações, Deus usa pessoas, Deus pode usar até mesmo uma situação ruim e transformá-la em bênção. Então, esse efeito aqui, que nós compartilhamos, e eu chamei aqui, a química chama de catalisadores, existe também catalisadores espirituais, ok? Coisas, pessoas, aspectos importantes que nós percebemos na Bíblia e que eles, com certeza, aceleram a bênção. Eu quero comentar com você 4 deles, ok? Estão na Bíblia, mas é para a sua vida hoje. Isso tem tudo a ver com você. Se você entender isso, com certeza, isso vai acelerar a sua fé.
Amém? Quais são esses catalisadores da bênção? Primeiro, a aceleração está associada à igreja. É a primeira coisa que eu quero que você entenda, ok? Então, a bênção vai acontecer de maneira individual na nossa vida? Sim, vai. Na minha vida, pode ser numa área. Na sua vida, vai ser em outra, ok? Mas a promessa de Amós se refere à igreja, porque Deus quer abençoar todo o seu povo, e não alguns individualmente. Olha o que diz o texto em Amós 9:11. Esse versículo eu não li, vou ler agora para você, ok? Amós 9:11 diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas. Espera aí, eu vou levantar o tabernáculo caído de Davi? Percebe que essa menção aqui, ela vem antes da promessa. Quando está dizendo naquele dia, está se referindo ao tempo do cumprimento da promessa. Então, naquele dia, o que vai acontecer? Esse aqui é um sinal. É uma forma de nós identificarmos e discernir aqui o tempo que isso vai acontecer. Então, o que significa isso? Levantar o tabernáculo caído de Davi. Bem, para a gente entender isso aqui, você tem que saber o que é esse tabernáculo de Davi. Essa menção está lá no Velho Testamento. Na época do rei Davi, tinha um tabernáculo, que era uma tenda, onde ficava a Arca da Aliança. Então, essa Arca da Aliança, ela simboliza Cristo. Então, quando está falando de restaurar esse tabernáculo, está falando de algo que tem a ver com Cristo. Agora, Deus habitava ali nessa tenda, porque a arca era o símbolo da presença de Deus. Mas hoje, esse tempo de restauração do tabernáculo de Davi, ele já aconteceu. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus já habita em nós. Nós não precisamos de uma tenda, nós não precisamos de uma arca da aliança para poder ter comunhão com Deus, porque Ele já habita dentro de nós. Então, essa restauração do tabernáculo de Davi, primeira coisa que você precisa entender é que ele já aconteceu. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, nós recebemos a vida de Deus dentro de nós. E hoje nós somos esse tabernáculo, ok? Então, o tabernáculo de Davi, ele aponta para a igreja. Olha que coisa maravilhosa. Restaurar o tabernáculo de Davi. Por isso que nós falamos que a primeira coisa que você tem que entender sobre a aceleração da bênção, nesse texto aqui de Amós, é que está se referindo à igreja. Essa promessa é para a igreja. E o que Deus vai fazer não é algo individual, é para todo o corpo de Cristo. Mas o que acontecia ali no tabernáculo de Davi? Deixa eu te falar algo bem específico. O tabernáculo de Davi está associado com louvor. Eles louvavam de frente para a arca 24 horas consecutivas. Então, eles louvavam diante da arca, porque a arca apontava e aponta para Cristo. Entenda uma coisa, aqui tem um princípio espiritual muito importante. Quando há louvor, significa que o foco está em Cristo. Então, a questão mais importante aqui é o foco. O louvor, ele nos leva a colocar o foco na pessoa de Jesus. Você já percebeu que quando nós estamos louvando, seja falando, seja cantando, você se concentra em falar palavras de elogio ao Senhor. Ou então você se concentra em falar aquilo que Cristo é. Então, você diz, porque Jesus é o Deus Emanuel, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E você começa, então, a falar aquilo que já está escrito na palavra. Ou então a cantar cânticos que expressam aquilo que Cristo é. Isso é colocar o foco. Então, esse tabernáculo de Davi nos fala de colocar o foco em Cristo.
Restaurar esse louvor é restaurar essa sua perspectiva de centralidade de Cristo. É colocar Cristo no centro da sua vida e parar de ficar vivendo com base nas coisas exteriores, as coisas naturais deste mundo, mas colocar os seus olhos na pessoa de Jesus Cristo. Isso acelera a bênção de Deus na sua vida. Sabe que na época de Davi foi um tempo de muitas guerras, mas também foi um tempo de muitas conquistas. A história conta que Davi assumiu o reino de Israel com um território de um tamanho, mas quando ele morreu, ele já tinha dobrado ou até triplicado esse território, porque houve uma expansão de conquista, ganho de território. Agora, percebe como que o crescimento e a aceleração da bênção está associada ao tabernáculo de Davi? A questão de colocar Cristo no centro, ao restaurar esse louvor, essa vida de louvor, não apenas um momento de louvor, mas um estilo de vida centrado na pessoa de Cristo. Então, entenda essa primeira coisa. A aceleração está associada com a igreja. Por isso, você tem que ter muito cuidado. Quando eu digo cuidado, é cuidado mesmo. Muito cuidado com esse modismo de ignorar a vida da igreja. Termos, por exemplo, de desigrejado, coisas desse tipo. Não estou em lugar nenhum. Não, eu estou assim. Não, eu não pertenço a nenhuma igreja local. Muito cuidado com isso. Pode parecer moderno, pode parecer interessante, mas é muito perigoso, porque tudo aquilo que Deus faz, Ele fará através da igreja. E a igreja local é importante, sim. Tanto que Paulo escreve as suas cartas para as igrejas locais. Tanto que Apocalipse se refere a igrejas locais. Então, nós não estamos aqui defendendo a estrutura, mas eu estou dizendo para você, a igreja local, ela é importante, porque ela expressa a família de Deus. Amém? Então, o louvor não significa apenas cantar louvores, mas uma vida centrada em Cristo. E é assim que deve acontecer também a vida da igreja. O segundo aspecto aqui que nós vemos em relação à aceleração da bênção é que a aceleração ela está associada com restituição. Eu não sei se você percebeu no texto de Amós 9, que fala sobre restituir, não é isso? Essa palavra, o que é restituir? Bem, eu vou ler esse texto de Amós 9:11 na versão linguagem de hoje. Eu creio que você vai poder entender melhor o que essa promessa está dizendo. Ouça, diz assim: o Senhor diz, naquele dia eu construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Taparei as rachaduras das paredes e levantarei a casa que estava em ruínas, e ela ficará como era antes. Olha, o texto está falando aqui de restituição. Restituição significa fazer de novo o que se perdeu. Não é interessante isso? E mais interessante ainda é que o texto afirma, eu farei. Então, Deus está dizendo, não é algo que você vai fazer, não é você que vai reconstruir, não é você que vai acelerar. Eu construirei de novo o reino de Davi. Eu vou construir de novo o quê? Está falando da igreja, está falando da edificação da igreja, está falando também da nossa edificação pessoal. Então, fazer de novo o que se perdeu. É esse o significado desta palavra, restituir. Então, nós podemos entender que o que antes levava anos para acontecer, agora vai acontecer em pouco tempo, porque essa é a promessa da aceleração. Por causa da restituição, porque Deus disse que Ele vai restituir. Então, aquilo que você levava muito tempo para alcançar, agora você vai alcançar em pouco tempo. Percebe? É uma promessa, mas você precisa crer. Então, saia dessa postura, sabe, de ficar apenas passivo em relação à bênção. Ah, mas será?
Ah, mas já esperei tanto, mas já passou tanto tempo, já fiz tantos jejuns, sabe? Isso não vai produzir nenhuma aceleração. Então, é muito importante que você creia na promessa, porque com certeza a sua fé irá mover o braço de Deus. Você já teve uma sensação de percorrer a mesma distância, mas parece que em alguns momentos você anda mais rápido? Por exemplo, às vezes você sai de uma cidade, da sua cidade onde você mora, para outra cidade perto. E às vezes na ida é tão longo o caminho, parece que demora tanto. Mas na volta, parece que foi super rápido. Mas é o mesmo caminho. Por que você tem essa impressão? Bem, por muitas razões, ok? Então, muita coisa interfere ali, ok? No seu caminho, nesse percurso. Então, isso é o que a Bíblia está falando. Falou, olha, aquilo que você pensava que ia levar um tempo X, eu vou fazer em menos tempo. É uma promessa. O Senhor prometeu e Ele vai cumprir. E eu creio que o tempo que demorava antes para acontecer coisas na sua vida, agora vai acontecer rapidamente. Então, se você levava, por exemplo, se você é um líder de célula, então você levava ali 2 anos para conseguir levar a sua célula a crescer, 3 anos, até levantar um líder, multiplicar e começar outra célula. Agora você vai fazer em menos de 1 ano. Percebe? Isso é poderoso. Antes você precisava orar, você estava acostumado a orar 30 dias, a buscar, e passava tempo, era algo difícil. Não, agora você vai orar uma vez e Deus vai responder sua oração rapidamente. Uau! Isso é verdade? Talvez você esteja pensando, não é possível que isso é verdade. Sim, é verdade, é isso que a Bíblia está dizendo. Restituição. É algo que Deus vai fazer. Depende apenas de você crer. Terceira coisa, terceiro aspecto importante aqui, que tem a ver com a aceleração da bênção na sua vida. A aceleração está associada com portas abertas. Essas portas são portas que Deus mesmo vai abrir na sua vida para acelerar a bênção. São portas sobrenaturais que se abrirão. Por quê? Por causa do favor. É o favor de Deus que fará isso. Não é porque você foi atrás da pessoa certa, não é porque você tem alguma influência, não, é porque você creu na bênção. É porque você está em linha com aquilo que Deus está fazendo, com o tempo de Deus, com o kairós de Deus. Deixe-me lembrar você aqui do exemplo de José no Egito. A Bíblia fala que ele sofreu anos de perseguição. Na sua casa, na sua família, com pessoas com quem ele trabalhava. Ele foi vendido como escravo, foi levado para uma terra estranha, onde as pessoas não serviam a Deus, não tinha culto ali, não tinha célula. Ele foi injustiçado. A mulher do seu patrão mentiu sobre ele, por causa disso ele foi parar na prisão. Ficou ali muito tempo. Mas um dia, da noite para o dia, um momento diante de Faraó mudou a sua vida. Ele foi elevado numa posição de honra e autoridade, da noite para o dia. Uau! Uau! Isso é portas abertas. Deus abriu uma porta que estava fechada. Quando nós falamos que a aceleração diz respeito a portas abertas, é porque é uma porta que só Deus pode abrir. A Bíblia fala que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Podem tentar o que for, podem falar, podem mover ali, todos os meios, mas não vai fechar, porque foi Deus que abriu. Então, a promessa de Deus é essa. Vou ler para você aqui, lá novamente, na versão da linguagem de hoje, o que diz Amós 9:13. Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais rápido do que poderá ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio.
Ai, que delícia! Que promessa maravilhosa! Imagina, antes para você tomar um vinho, você guardava ele ali na adega, ou no freezer, na geladeira, ok? E deixava ele ali para uma ocasião especial. E quando você ia tomar também um vinho, ou quando você toma um vinho, você põe numa taça, um pouquinho, nem pode encher a taça, só um pouco, e vai tomando bem devagar, para você sentir aquele sabor do vinho. Mas o texto está dizendo que quando Deus abre uma porta sobrenatural, é algo tão poderoso que você fica tão perplexo que diz que o vinho vai correr à vontade, como um rio. Imagina você ter na sua casa um rio, ali do lado da sua sala, e você vai lá e toma quantas taças quiser do melhor vinho. E isso fala de abundância. Isso é algo que só Deus pode fazer, homem nenhum pode fazer isso. Então, essas portas podem ser pessoas que Deus vai colocar na sua vida para te abençoar. Pode ser conexões, ok? Pessoas, empresas, vizinhos, tantas pessoas que vêm para quê? Para acelerar a bênção na sua vida. Essas portas podem ser bênção financeira, pode ser a restauração de um casamento, pode ser a conversão de um filho, de alguém que você está orando. Percebe? É um toque, algo que Deus vai fazer de uma maneira instantânea. Entenda algo, querido. Um toque do favor vale mais do que uma vida inteira de trabalho. Quando Deus faz para valer. Isso fala de portas abertas. E eu quero comentar aqui o quarto e o último aspecto em relação à aceleração da bênção. A aceleração está associada a discernimento. Discernimento. Discernimento é algo que acontece no seu espírito. Então, se você já teve o espírito recriado, se você já nasceu de novo, se você já teve uma experiência de novo nascimento e já recebeu a Jesus Cristo na sua vida, então você agora pode discernir as coisas espirituais no seu espírito, porque o Espírito Santo já habita dentro de você. Então, quando Deus vai fazer algo, sabe, ele compartilha com a igreja, ele compartilha com seus filhos. Quero ler aqui Atos 8, pelo menos uma parte desse texto, que fala da experiência de Filipe. Filipe era um dos discípulos de Jesus. Mas isso aqui aconteceu depois que Jesus já havia ressuscitado e subido aos céus. E quando, então, a igreja estava ali experimentando um grande avivamento. E Atos 8 diz assim: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava a Cristo. E as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Olha, ele estava operando milagres. Mais à frente do texto, versículo 26, diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, e veio para adorar em Jerusalém. Ele estava sentado no seu carro e ele estava lendo o profeta Isaías. Então ele mandou parar o carro e ambos desceram e Filipe batizou o eunuco. Então, quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Olha, esse texto aqui, eu li partes desse texto, porque esse texto diz o seguinte: Filipe, ele estava pregando em Samaria, ele estava num lugar, numa cidade, Deus estava movendo ali de uma maneira poderosa. Depois ele ouviu a voz de Deus e ele foi para o deserto. Olha, quem queria sair de um mover e ir para o deserto, onde não está acontecendo nada? Mas Filipe foi, porque ele discerniu que era a voz de Deus e ele obedeceu ao Espírito Santo. Percebe? Não basta apenas discernir, precisa
obedecer e seguir o Espírito. Ele foi para o deserto, ali ele encontrou esse etíope, que estava lendo o livro de Isaías, mas não entendia. Filipe, então, explicou para ele a passagem, pregou para ele o evangelho, ele creu e pediu para ser batizado. Filipe o batizou, e logo de uma maneira instantânea, ele foi completamente envolvido pelo Espírito e levado para um outro lugar, que a Bíblia chama de Azoto. Então, ele poderia fazer esse percurso, mas o percurso de Samaria até o deserto e até Azoto levaria horas ou dias, mas Filipe, ele foi transportado em poucos minutos. Isso é aceleração. Percebe? Então, as direções de Deus nem sempre vão ser claras para você. Às vezes, Deus vai dizer para você assim, vai, faça isso. Você não entende muito bem, mas você precisa discernir. Por isso que a aceleração tem a ver com discernimento espiritual. Mas você precisa entender que você só precisa dar um passo de cada vez. Você não precisa entender tudo aquilo que Deus vai fazer. É apenas um passo de cada vez. Ok? Filipe ouviu a voz, ele foi para o deserto, depois ele foi seguindo as direções e, por fim, ele percebeu que Deus queria acelerar aquilo que ele queria fazer naquele momento. Então, lembre-se de uma coisa, a aceleração é do Senhor, não é sua. Isso aqui não foi algo que Filipe planejou, foi algo que aconteceu por iniciativa de Deus. Eu creio que Deus tem pressa na salvação de pessoas. Você crê? Como no caso desse etíope. Não dava tempo de Filipe chegar lá. Ele precisava de uma atitude, de uma intervenção poderosa de Deus. Ele foi, ele obedeceu, sabe? Ele fez o que o Espírito mandou. E se ele tivesse demorado, pensado, deixado para depois, talvez não teria dado tempo. Sabe? Deus tem pressa. Sabe? Deus quer que você faça encontros evangelísticos. É esse ano, é esse mês, não é o ano que vem. Deus quer que você faça eventos para pregar o evangelho. É esse ano, não é o ano que vem. Sabe? Deus quer que você acelere agora, não é para depois. Você só precisa discernir e obedecer às direções do Espírito na sua vida. Amém? O texto de Amós diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Ele está dizendo que a aceleração de Deus é algo tão sobrenatural que você está plantando e já vai colher. Você nem fez o apelo para a conversão, as pessoas já estão confessando a Jesus. Você estava orando por uma pessoa, você nem chegou a falar para ela do evangelho, ela já liga para você e pedindo, eu quero receber o Senhor na minha vida. Sabe? Coisas rápidas que você não vai poder explicar. Então, esse texto aqui de Amós, ele não está falando de algo natural, ok? Ele está falando de uma ação sobrenatural de Deus, mas que precisa de discernimento, ok? Jesus, ele muitas vezes falava de coisas que iriam acontecer, mas os discípulos não entendiam, as pessoas que estavam ouvindo não entendiam. Como certa vez ele falou em relação ao templo, e ele disse que se aquele templo fosse destruído, ele iria reconstruí-lo em 3 dias. E as pessoas riram. Riram. Jesus estava falando ali do cumprimento profético, sabe, de uma profecia. Mas eles não discerniram a morte e a ressurreição de Jesus. Será que isso acontece hoje? Será que Deus está falando coisas hoje e que nós, como igreja, não estamos discernindo? Olha, você precisa discernir aonde Deus quer acelerar a bênção na sua vida ou no seu ministério. Qual área que o Senhor quer acelerar? Na hora que você discernir, você vai ter fé para crer e esperar a bênção de Deus. Eu creio que primeiro Deus fala com você, depois vem o discernimento. Amém? Eu tenho experimentado isso de maneira sobrenatural na minha vida. Muitas vezes Deus me dá uma palavra no meu espírito e eu não entendo, mas eu oro e eu procuro discernir até que Deus revele o
o que significa aquela palavra ou aquele texto que Deus falou comigo. E é incrível, porque sempre tem algo a ver com o que Deus quer fazer. Algo improvável. Deus pode fazer no momento e colocar você anos à frente daqueles que estão perto de você. Mas você precisa receber luz para perceber a obra de aceleração de Deus na sua vida. Eu quero concluir aqui, mas eu queria que você guardasse apenas essas palavras que eu falei. A promessa da aceleração, ela não se cumpre automaticamente. Nós precisamos nos apropriar dela. Então, guarde esses 4 aspectos que eu mencionei aqui, que são catalisadores para acelerar a bênção de Deus na sua vida. Quais são eles? A aceleração diz respeito à igreja. A aceleração da bênção diz respeito à igreja como corpo. A aceleração diz respeito à restituição de coisas que se perderam. Guarda essa palavra, restituição. A aceleração tem a ver com portas abertas. E a aceleração diz respeito a discernimento espiritual. Amém? Talvez você já assistiu esses filmes, né, Velozes. Tem um filme que chama Velozes e Furiosos, né? Mas nós somos os velozes e fervorosos. Amém? Glória a Deus. Tem uma música que diz, né, acelera e pisa. Eu acho que essa música é profética e ela foi feita para esse tempo, né? Por isso eu vou usar e vou passar ela aqui no nosso programa, ok? Porque eu quero deixar essa palavra para o Senhor. Chegou o tempo da aceleração da bênção na nossa vida como igreja. Aproprie-se dessa palavra e você verá coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida. Que Deus te abençoe e nós vamos voltar na próxima semana. Até lá!